A gente começa com um laboratório vivo, temos aqui a presença do professor Ivan, da Bia e da Ingrid, que vão trabalhar com a gente via o Desk no projeto. Esse é o primeiro ponto, nós temos o teto de 1 hora para essa conversa, e na sequência nós temos o teto de 1 hora para o ponto seguinte, considerando que é noite de segunda-feira e a gente não precisa exaurir os nossos tetos, né? Então, tentar ter conversas objetivas, assertivas, inscrições feitas pelo chat, para que a gente possa ter uma organização das falas, e também para que a gente possa, a partir dessas inscrições, fazer divisões de tempo em que todas e todos que queiram falar possam ter essa oportunidade. Iniciando, então, às 19h15, o primeiro ponto de pauta, com um quórum expressivo, ficou bem contente. A gente estava com frio na barriga dessa retomada, numa segunda-feira à noite, mas parece que tem uma boa adesão. O primeiro ponto de pauta é o Laboratório Vivo do Teatro Catarinense. Como eu falei, é um projeto que, de alguma forma, todos aqui já ouviram a gente falar dele, porque passamos por um processo de elaboração conjunto, trabalhando com GT Projetos, GT Memória, para poder fazer essa parceria com a UDESC. O projeto, propriamente, vai ser apresentado pelo professor Ivan. Não sei, na verdade, ele que vai dizer depois, se é ele, se é Bia, Ingrid, mas antes é importante que a gente retome alguns fios que têm a ver com a nossa organização coletiva e esse formato coletivo que estamos aqui hoje, que é relembrar que a federação, em 2017, realiza o Fresta na UDESC, vários de nós estávamos lá, nessa busca por uma forma de organização de uma FECAT descentralizada da diretoria, que pudesse trabalhar em todas as regiões e que tivesse suas atividades organizadas por grupos de trabalho e de interesse. Naquele momento, a gente organizou, descentralizado em 4 regiões, o Rosa dos Ventos. E o Rosa dos Ventos teve um dos seus braços de atuação, além de apresentações, oficinas, mobilização em torno de espaços de grupo, uma atividade de memória, realizando entrevistas com pessoas que fizeram parte da história dessa federação e do teatro em Santa Catarina, e desde então a gente alimenta dentro da FECAT esse lugar da memória, né, consolidando nessa gestão um grupo de trabalho específico para pensar e desdobrar projetos em relação a isso. E também motivados a isso e com uma necessidade de que a gente continue mobilizando a federação ao ponto de poder usufruir desse material audiovisual que foi levantado nas entrevistas do primeiro Rosa dos Ventos, que a gente estabelece uma parceria com a UDESC, de forma que os desdobramentos que se dão na sequência são também frutos dessa possibilidade de ampliar horizontes que as universidades nos proporcionam, e também de catalisar encontros. Então, é a partir dessa sementinha que não começa nessa gestão, que começa em gestão anteriores e até antes do próprio Fresta, que a gente alimenta essa perspectiva do Laboratório do Teatro Vivo, e é importante que a gente faça esse marco e que conecte, né, essa história que começa agora com as histórias que vieram antes. E aí sim, passo a palavra para o professor Ivan, para que ele possa nos apresentar, se apresentar também, a proposta do projeto enquanto projeto de extensão, né, aqui. Boa noite, é muito bom estar aqui com vocês, ver tantas pessoas aqui reunidas, e eu acho que é um bom prenúncio, né? Então, meu nome é Ivan, eu sou professor da UDESC, da área de teoria teatral. Eu cheguei em 2019 para a UDESC, entrei no concurso, e esse é o meu primeiro projeto de extensão.
na verdade, é um projeto que eu estou assinando, né? Estou um pouco à frente, mas é um projeto criado a múltiplas mãos, né? Não só com a presença e a parceria aqui da FECAT, mas também com a Bárbara Biscaro, que é a outra coordenadora, com a Bia e com a Ingrid, que são as nossas bolsistas de extensão, com a Jerusa e com o Nicolas, que são os representantes da FECAT que fazem esse meio campo aí entre nós, na nossa estrutura universitária, e aí a FECAT. Então, todo mundo está envolvido, né? A gente tem, pela primeira vez, assim, horas disponíveis para nos dedicarmos ao programa de extensão, tanto eu, quanto Bia, quanto Ingrid. A gente também conseguiu uma verba, um apoio de R$17 mil, que é destinado um pouco para as 3 ações do programa. Então, a primeira coisa que eu queria falar para vocês é que a gente está muito empolgado aí com o programa de extensão e a gente acredita muito que ele vai dar certo, que ele vai ter continuidade, né? Porque a gente percebe que muitas vezes as ações ali da UDESC, elas acontecem e terminam rapidamente. O que eu queria começar compartilhando com vocês é que a ideia é que a gente estabeleça um programa permanente de extensão. Então, a gente prevê primeira etapa do trabalho de 2 anos agora, terminando em 2023, mas a gente pretende que isso se estenda no tempo e que a gente consiga fixar essas ações como, de fato, um espaço de diálogo entre a universidade, os grupos e artistas de teatro do Estado. Então, o nosso grande público-alvo, por mais que a gente possa receber todo tipo de interessados e interessadas, são grupos de teatro, né? São artistas que têm interesse de estudar, de pesquisar, de entrar em contato com saberes que muitas vezes estão encastelados aí na universidade. Então, eu queria começar, a gente vai exibir um vídeo que a Bárbara gravou, porque ela não pôde estar aqui na reunião de hoje, mas ela queria muito compartilhar um pouco esse convite para vocês. Então, eu vou começar com esse vídeo. Depois, a Ingrid e a Bia vão falar para a gente um pouquinho sobre a estrutura geral, e depois eu volto para falar um pouquinho sobre como é que a gente está pensando os temas de trabalho, né? Então, assim, a gente chama na UDESC de programa de extensão, porque o programa envolve ações diferentes. Então, a gente é um programa que envolve 3 ações distintas, mas que estão relacionadas, todas elas, a esse público-alvo de artistas e grupos de teatro do Estado. Então, as 3 ações são as seguintes. A gente chama o programa de Laboratório Vivo do Teatro Catarinense. A primeira ação a gente chama de Laboratório Vivo da Recordação do Teatro Catarinense. A segunda ação a gente chama de Laboratório Vivo de Formação. E a terceira ação a gente está chamando de Laboratório Vivo dos Grupos, que envolve um grande encontro presencial que a gente está prevendo para esse ano. Então, deixa eu primeiro compartilhar aqui a fala da Bárbara, depois Ingrid e Bia, depois eu volto, e aí a gente abre para perguntas, para que vocês coloquem dúvidas, questões, enfim. Então, deixa eu compartilhar aqui minha tela. Tudo bem? Todo mundo está vendo aí? Sim. Só um minuto que eu acho que eu esqueci de fazer algo importante, que é acertar o vídeo. Pronto. Acho que agora vai. Oi, gente, boa noite. Eu me chamo Bárbara Biscaro e estou aqui para contribuir na apresentação desse projeto que chama Laboratório Vivo do Teatro Catarinense, Laboratório de Recordação do Teatro Catarinense, ligado à universidade. Então, eu vou fazer uma ponte
um pouco de onde surgiu tudo isso a partir da minha perspectiva, e depois as outras pessoas que estão envolvidas no projeto, que estão aqui presencialmente no virtual, vão explicar melhor, mas eu não queria, então eu gravei esse vídeo porque não poderia estar aí na reunião sincronamente hoje, tá? Então, a conexão, esse projeto tem muita conexão com a minha passagem pela diretoria da FECAT. Então, teve algumas diretorias atrás, eu fui vice-presidente da FECAT junto com a Lariessa, de Concórdia, junto com a Vânia também, de Concórdia, e outras pessoas, né, de outras regiões do estado. Então, tinha uma equipe realmente ampla, que a gente concebeu, escreveu e deu início a o Rosa dos Ventos, né? Lançou uma semente que hoje é muito legal que ela tenha frutificado e crescido e se fortalecido da forma como ela tá. Então é uma coisa assim muito importante na minha trajetória, a vivência do Rosa dos Ventos. E só que o que aconteceu é que eu virei professora na universidade, então esse é meu 6º ano. Eu estou lecionando na graduação em teatro, a licenciatura em teatro da UDESC, em Florianópolis, na área de voz, que é a minha área de pesquisa, e estou ali há 6 anos como substituta. Então, foi o período que eu também tive, né, para me aclimatar e para entender o que significa estar numa instituição pública brasileira, como professora, né, como, enfim, entendendo o que é isso. E daí eu recebi, né, conheci o Ivan, e daí tem a professora Tereza Franzoni e a professora Daiane Dordetti também, e veio esse desejo de mover de alguma maneira dentro da universidade um link, uma ponte com a FECAT e com a coletividade do teatro, né? Porque a FECAT hoje a gente já sabe que ela não dá conta assim de um movimento muito maior que está acontecendo, mas que ele ainda está se articulando de outra forma, né? E daí e esse projeto que agora vai ser apresentado para vocês, ele tem uma proposta de um ramo, digamos, pedagógico, que é o que a universidade pode oferecer efetivamente ao Estado, que é ensino, aumento da oferta de formação para pessoas que moram em outras localidades, que não têm acesso, não tem como ir estudar na capital, não tem grana, não tem, já fazem teatro, tem que mover outras coisas, tenham acesso ao conhecimento que é produzido, mas de uma maneira que tem toda uma forma especial que a gente vai explicar ao longo dessa apresentação. Tá certo? Então, o convite aqui desse é colar, né, somar junto na rede que o Rosa já está criando, ver qual é a forma como a gente pode começar a entrar, né, e quebrar essa barreira com a universidade pública e entre as pessoas de teatro, né, de todo o estado, e aproveitar uma das boas heranças da pandemia, que foi que a gente aprendeu que pode usar esse formato online, que a gente pode estar em conexão usando essas outras ferramentas para juntar um estado que é tão longínquo, em que é difícil de se deslocar, num momento ainda mais como esse, de que a gasolina está muito cara. Então, a gente encontrar esses espaços de coletividade dentro dessas ferramentas online também, que eu acho que é algo importante para que a gente possa, inclusive, sobreviver a esse ano de 2022, que se anuncia como um ano como os últimos, muito tenso, muito denso. Então é melhor a gente criar coletividade, né? Tá bom, gente? Então segue a apresentação aí e me coloco à disposição também para qualquer dúvida. Então, gente, a apresentação da Bárbara, ela buscou um pouco conectar, né, com toda essa história de ações anteriores já realizadas pela FECAT, principalmente o Rosa dos Ventos. E o que eu queria trazer antes da Ingrid e a Bia falarem é um pouco o programa ele surge, eu acho, de algumas demandas que a gente foi percebendo, né? Então, assim, a primeira ação que a gente está chamando de laboratório de memória
ela surge da gente perceber no espaço da universidade uma dificuldade muito grande para quem está interessado, interessada em pesquisar sobre a história recente do teatro. Então, não tem muitos livros, as publicações em sites, blogs, está tudo muito disperso. Então, a partir disso, a gente, também conversando com a FECAT, ouvindo um pouco essa demanda de como que a gente poderia contribuir para esse material todo que foi gravado no Rosa dos Ventos, para o material de memória que a própria FECAT possui. Ouvindo tudo isso, a gente formatou uma ação que a gente está chamando de uma ação de recordação, que, para ser muito sucinto, é uma espécie de grande enciclopédia virtual do teatro catarinense recente. Então, a gente gostaria muito de pedir para artistas, tanto solos quanto de grupos, enviarem para a gente todo tipo de material de memória de cada um dos seus espetáculos. Então, desde cartaz, foto, sinopse, texto, quando houver, vídeo, e a gente quer organizar tudo isso numa grande plataforma virtual, que nessa primeira etapa seria gerida pela gente, né, que ali pelas bolsistas, Bia, Ingrid, eu, Bárbara, Tereza, mas a gente gostaria que, a partir do próximo ano, a gente conseguisse viabilizar uma plataforma colaborativa. Então, que diretamente cada artista do Estado pudesse criar um verbete sobre a sua experiência, sobre a sua peça, sobre o seu grupo, e colocar tudo isso online, né? Então, a gente pretende fazer uma relação aí com o site do Departamento de Artes Cênicas ou com o site do CEARTE, para que essa plataforma aconteça e para que a gente disponha desse grande repertório de memória sobre as ações, as peças, as oficinas, todo tipo de experiência. Então, assim, a gente vai fazer uma grande convocatória hoje para vocês começarem a mandar o material. A gente está elaborando uma pequena ficha do Google Docs para que quem tiver interesse possa preencher, né? E que a gente comece a produzir isso, porque pela minha experiência aí de estudo do teatro brasileiro, a gente tem muito pouco material que, de fato, recentemente consiga dar nome a todos e todas envolvidas, né? Então, às vezes, a gente sabe que uma peça aconteceu, mas a gente não sabe a ficha técnica. Ou, às vezes, a gente sabe que um projeto de pesquisa aconteceu, mas a gente não conhece o projeto, não conhece todo mundo que está envolvido, não conhece os conceitos, né? A gente sabe que determinado grupo fez uma temporada, mas a gente não sabe aonde, quando, quantas apresentações foram realizadas. Então, assim, a gente queria muito, nessa parceria, nesse programa colaborativo com vocês, ir criando esse repertório de documentação, de memória, e a gente está chamando de recordação, porque a recordação tem um aspecto ativo, né? De ela ser o tempo todo exercitada. Então, a gente queria estabelecer um pouco essa plataforma de recordação das ações, peças, performances, pesquisas que aconteceram nas artes cênicas do Estado mais recentemente. Então, essa é uma primeira ação. A segunda ação, a gente elaborou muito por uma demanda que a gente veio ouvindo, e pessoas que estão ali na universidade e vêm de grupos, ou com grupos artistas de outros lugares, que diziam um pouco de um desejo de estudar teoria, de estudar um pouco, de refletir sobre o teatro, né? E a gente tem um amplo espaço ali na UDESC, são várias disciplinas, grupos de pesquisa, a gente tem uma série de estudantes da graduação, da pós-graduação, que fazem projetos de pesquisa, e a gente sente que muitas vezes esse saber ele fica perdido nos muros da própria universidade. Então, a ideia nossa é estabelecer núcleos, são 6 núcleos que a gente está chamando de formação teórica. Cada um desses núcleos teria um tema e seriam 5 encontros virtuais, para a gente conseguir atingir pessoas de todos os cantos aí do Estado.
Esses encontros virtuais teriam como objetivo a gente debater questões da teoria, dividir saberes, compartilhar experiências, mas principalmente usar uma metodologia que é bem simples, que é a metodologia do processo criativo. Então, a gente queria que esses encontros fossem uma espécie de preparação coletiva para um projeto e um encontro de criação que se daria presencialmente no fim de cada um desses núcleos. Então, a gente teria 5 encontros teóricos virtuais, e ao final desses encontros, todo mundo que participou desse processo de formação se encontraria em um dos 6 campos da UDESC. Inicialmente, a gente está trabalhando com essa ideia, para fazer um grande final de semana de criação conjunta. Então, que a gente possa trocar experiências, que a gente possa conhecer os processos criativos uns dos outros, umas das outras. A gente observa muito que assim, a gente tem uma certa tradição, seja no Teatro do Estado, no Teatro de São Paulo, de onde eu venho, no Teatro Brasileiro de maneira geral, a gente tem uma tradição de grandes encontros de grupos, mas muitas vezes esses encontros eles estão pautados pelo desejo de discutir política pública. E a gente queria mudar um pouco esse eixo, a gente queria fazer encontros que reúnam artistas muito diferentes a partir de um desejo comum, de um tema comum, e que pudessem estar em sala de ensaio, criando para apresentar ao final a gente pensou numa sexta, no sábado e no domingo, né, um grande encontro de criação, em que se pudesse depois compartilhar o que foi produzido, o que foi discutido para um público externo. Então, assim, mudar um pouco o eixo dessa tradição de encontros de discussão de política pública para tentar inaugurar um pouco uma tradição de troca de experiências, de um aprendizado que se dá não só pelo que a gente da UDESC poderia fornecer, mas a gente seria apenas mediadores e mediadoras desse grande processo de criação. Né? Eu acho que a gente aprende muito quando a gente está criando algo, né? Aí a gente está montando uma peça, a gente pesquisa, a gente lê. Então, a base aqui de tudo é que a gente consiga promover processos conjuntos de criação. Então, assim, a Bia e Ingrid vão falar um pouquinho para vocês como isso funcionaria no tempo e no espaço, e daqui a pouco a gente volta e conversa de novo sobre o tema que a gente pensou que poderia provocar todas essas ações e essas nossas participações. Oi, boa noite. Eu sou a Bia. Estou muito feliz de estar aqui hoje. Eu conheço algumas pessoas, fiquei bastante emocionada de ver a Si, o Cássio, a Samira, que são da região de Joinville, né? Eu já faço teatro há bastante tempo e comecei a fazer licenciatura em teatro ano passado, na UDESC, no meio da pandemia, e tive a felicidade de ser convidada para ser bolsista nesse projeto de extensão com o Ivan e com a Bárbara e com a Ingrid. E então é uma felicidade bem grande mesmo estar aqui, porque a gente faz parte da história do teatro e a gente está construindo isso juntos, né? Então é muito bom. O Ivan já falou bastante das ações do projeto, então a gente vai falar bem rapidamente, né? Um pouquinho. A primeira ação, que é o Laboratório de Recordação do Teatro Catarinense, como ele falou, a gente pretende digitalizar essas memórias, né? E acho que uma coisa que é bem importante dizer é que quem não tem acervo digitalizado ainda também, a UDESC tem uma sala agora, que é do projeto, onde a gente vai poder trazer os materiais para cá, para a gente fazer o processo de digitalização desse material, para posteriormente estar no portal também, o que é bem importante, né, porque a gente tem esse suporte da universidade para usar para isso, né. Então, eu e a Ingrid, a gente é bolsista do projeto por 2 anos já, isso já é certo, e a sala é certa também, então, isso a sala, equipamento, computador e equipamento de digitalização, então a gente vai poder estar fazendo esse intercâmbio, além de todo mundo poder inserir os seus materiais já digitalizados, caso seja necessário, a gente também pode digitalizar o material dos grupos, né, da FECAT e de outros artistas que também são artistas individuais, grupos de teatro, né. Essa é uma das ações do projeto.
Fala aí da outra, amiga. Se apresenta aí. Eu sou a Ingrid, entrei no curso junto com a Bia também, né? A gente é da mesma turma, terceira fase. E eu faço teatro por fora da universidade, né? Conheci teatro fora da universidade, ali na Cia Mosca, nos últimos 5 anos. Também muito feliz de encontrar esse projeto com o Ivan, toda a galera que está junto na equipe, assim. Muito feliz, né? Porque é isso, tem a demanda, tem a necessidade, né? Tem pessoas que encaram, que botam fé e estamos aí. A segunda ação do projeto, como eu já tinha comentado, né? É esse Lago de Formação Teórica, né? Com núcleos de investigação teatral, encontros ali sempre em setembro, outubro, um encontro em outubro, né? Online, ali através do Zoom. Tem o presencial também em Joinville, né? Serão três encontros presenciais. Um primeiro em Joinville. Aí ela já falou assim desse jeito. Porque esse lab de formação teórica agora ele já tem datas, né? Que já foram decididas datas, então a gente até já vai poder falar dessas datas e depois a gente está criando esse formulário de inscrição para passar para todo mundo. Os encontros online serão dia 5, dia 12, 19 e 26 de setembro e dia 3 de outubro, a partir das 19 horas no Zoom, é sempre às segundas-feiras, né? E depois tem o encontro presencial, que é a terceira ação do projeto, que é o Lab de Compartilhamento de Processo, que é a etapa presencial. E essa, felizmente, para mim, fiquei bastante feliz que essa primeira região vai ser, a região norte vai ser em Joinville, a sede. Então, o encontro vai ser em outubro, presencial, está programado para o dia 22, 23 e 24 de outubro desse ano, que é esse primeiro encontro que o Ivan falou ali, do compartilhamento do processo criativo, enfim, que ele vai falar um pouco mais depois. E a gente vai estar disponibilizando a ficha de inscrição e daqui a pouco também a gente vai pôr ali no chat o e-mail do Laboratório Vivo do Teatro Catarinense, que já tem, que daí quem quiser informação, a gente trocar e-mail por ali. E o Instagram, que a gente já fez também para começar a dar visibilidade para essas ações. Fala mais aí, amiga. Fala um pouco pra gente. É mais isso, assim, né? Tipo, um pouco de mim, assim, oi, gente. O que eu conheço da área, assim, é o que eu trabalho com a Cia Mosca, né? Então, tem esses 5 anos de experiência, né, em peça, trabalhando, viajando, compartilhando, oficinas também. A gente foi para Bahia, já foi para vários lugares do Brasil e fora. E justamente por ser uma pessoa de fora da universidade, não ter a pesquisa como, né, uma coisa diária, assim, né, é mais produzir um espetáculo, né, fazer toda a coisa que todo mundo sabe. Não tem esse histórico, né, e aí quando eu me deparei com esse projeto, conversando assim, com a Bia também, com o próprio Nicolas, que é, né, da TECAD, eu, como uma pessoa de fora, que vim de São Paulo também, não conhecia muito, né, a região, então achei, e foi isso que me motivou, assim, a estar aqui, né, essa formação de troca, né, com grupos de outros estados, de outras cidades que eu não conheço, né, começando agora na universidade, tendo essa oportunidade de troca, de histórico, assim, né, de acessar trabalhos antigos de pessoas que estão aqui há muito tempo, né, tanto aqui quanto fora. Enfim, assim, essa é o que me instiga a estar aqui hoje, né, no projeto, querendo trocar e aprender. Enfim, é isso, sim. Acho que é isso, né? A palavra para o professor. Vai, professor. Vai lá, Ivan. Então, assim, o que a gente pode oferecer para vocês e para todos e todas artistas de teatro do Estado? A gente possui uma equipe que tem horas destinadas a cada semana para se dedicar a esse programa. Então, a gente pode tanto recolher todos esses dados e documentos das experiências de vocês para começar a organizar essa grande plataforma virtual de recordação das ações, né? A gente também possui uma série de
estudantes da graduação, da pós-graduação, que têm interesse em coordenar, em participar junto com a gente dessa coordenação dos núcleos teóricos. Então, a gente pode compartilhar as pesquisas que estão sendo desenvolvidas no departamento e, ao mesmo tempo, trocar esses saberes com todos e todas que quiserem participar, né? Então, a gente, quem já estudou e está a fim de voltar a estudar, quem sempre quis fazer um curso universitário, mas sempre se sentia meio distante, quem tem o desejo de fazer uma pós-graduação, enfim, acho que a gente gostaria muito que esses núcleos de formação funcionassem como uma porta de entrada, como uma aproximação, né, desses saberes da academia, e, ao mesmo tempo, a gente queria poder organizar esses encontros coletivos, que são encontros de troca, de criação, em que a gente poderia, grupos com processos de criação muito diferentes, se encontrarem numa mesma sala e produzirem a partir de um mesmo tema, né? E a gente pensou como tema provocador aí do programa o livro do Sérgio Buarque de Holanda, Raízes do Brasil. A gente pensou muito nesse livro porque a gente vai viver esse ano as efemérides aí, né, dos 100 anos da Semana de Arte Moderna, e o Sérgio Buarque escreveu um pouco, sob o ponto de vista de historiador, sobre o grande processo de modernização da sociedade brasileira que ele acreditava que estava em andamento. E a gente sabe, né, que esse processo naufragou, né? A gente sabe que primeiro houve o golpe civil-militar, depois a Constituição de 88 não conseguiu avançar no que se pretendia como uma sociedade democrática, e agora a gente tem um governo de extrema-direita. Então, a gente acha que o livro ele pode nos ajudar a entender um pouco como nós chegamos até aqui. Então, a gente gostaria que os estudos aí do Sérgio Buarque, provocações, questões que eles nos lançam, estivessem de alguma forma presentes nos núcleos e também estivessem presentes nesses encontros, né? Como se a gente tivesse um eixo, que é o livro, e esse eixo artístico pudesse nos estimular, tanto na criação das pedagogias para os núcleos virtuais, quanto nas provocações para os encontros coletivos. Então, a gente queria muito convidar todos e todas que estão aqui, também pedir para que vocês compartilhem, chamem pessoas que vocês acham que têm interesse, e aí a gente tem são 3 ações, são 3 etapas, né? Então, são 3 convites. O convite para mandar os materiais de memória, o convite para participar desse primeiro núcleo, que vai acontecer já agora em setembro, e também o convite para quem estiver no núcleo também participar desse grande encontro presencial em Joinville. A gente quer fazer uma reunião de elaboração, de discussão de tudo isso, com mais calma, em julho. Então, a gente vai abrir um convite também para quem acompanhou aqui essa apresentação e teve interesse, possa estar com a gente novamente em julho para preparar um pouco, entender melhor essas ações, enfim, porque a partir de setembro a gente tem o núcleo durante 5 segundas-feiras e depois um final de semana, que seria esse encontro em Joinville, que a gente está pensando em organizar de maneira solidária, colaborativa, porque para que a gente possa produzir algo artístico aí que nos una, que nos inspire. Então, acho que é isso. Se vocês tiverem perguntas, questões de todo tipo, dúvidas, angústias, que vocês quiserem compartilhar com a gente tem aí 10 minutinhos para conversar um pouco, e já fica aqui o convite para em julho a gente se encontrar virtualmente de novo e poder aí discutir com mais calma, né, tudo isso. Quem quiser falar pode se inscrever através do chat, né? Dentro das nossas proposições de organização,
a gente vai compartilhar essas informações no grupo de articuladores regionais, Conselho e GT Memória, como forma de essas informações estarem aí mais objetivas, inclusive com e-mail e formulário para envio já dos materiais nessa primeira etapa, né? E também que todos que são de diferentes regiões possam participar dessa primeira etapa, ainda que o encontro presencial aconteça na região norte, né? Porque essa vontade é de que haja essa etapa virtual, justo para que tenha uma integração do Estado em todas as etapas e núcleos, né? Então, isso é uma coisa. Porém, a gente, enquanto diretoria, visualizou internamente a possibilidade de a região norte, né, ser as pessoas assim mais engajadas nesse primeiro núcleo para possibilitar mesmo que haja, né, hospedagem solidária, uma mobilização na cidade que seja convidativa para que pessoas de outras regiões possam se deslocar para lá para fazer esse encontro ali em Joinville. E aí, nesse caso, a gente começa agora a provocar que a gente volte a ter as nossas reuniões gerais regionais. E então, a primeira região que a gente convoca que tenha uma reunião regional é o norte, justamente por essa demanda de calendário que o projeto do laboratório já oferece, né? Vejamos. A Iraci está inscrita. O formulário está sendo criado, né? A Bia falou aqui no chat. Assim que eles repassarem, a gente repassa para os articuladores e assim ele é pulverizado internamente num primeiro momento, para a gente até poder chegar de forma mais íntima e afetiva, e depois a FECAT também vai contribuir, né, com uma campanha nas nossas redes para que isso tome uma dimensão mais pública e ampla. A Iraci, você pode falar. Oi, boa noite. Eu sou Iraci, aqui de Joinville, Ivan, e tem uma perguntinha, né? Eu faço parte aqui do Instituto Ímpar, aqui de Joinville, que mantém o programa de formação cultural Arte para Todos. E aí, lógico, né? Vibrei aqui com a possibilidade né, com o evento ser aqui, bem feliz mesmo. E tem uma dúvida, assim, prática, né, nessa participação aí. A gente tem um coletivo que reúne pessoas com diferentes características, diferentes deficiências, né, limitações e tudo mais. Então, quando fala em discussão teórica, eu já tremo, né, porque é muito difícil, né, trabalhar com a parte leitura, né, e tudo mais, e essa concepção toda que a gente tem os nossos atores que têm dificuldade, né, com todos esses contextos. Então, mas a gente quer participar, né? Então, assim, dos grupos de discussão, né, desses encontros aí online de estudo, fiquei bem interessada com a proposta do livro, né, desse eixo aí, acho que tem muito a ver com o que a gente tem feito hoje, que o nosso teatro é um teatro de cidadania, é um teatro político, né, com posicionamento social, né, a gente trabalha dentro da linha da saúde mental, né, da inclusão da pessoa com deficiência. E então a pergunta podemos ter, tipo assim, 2, 3 representantes do nosso coletivo participando dos encontros de formação, mas oportunizar para os nossos atores, né, a participação no encontro presencial, nos laboratórios de criação, dentro disso, isso é possível ou só vai participar do laboratório de criação quem estiver participando das formações online? Não, é possível sim, Iraci, é um espaço livre, assim, então quem não quiser ou não puder participar dos encontros online pode e deve estar ali presente com a gente presencialmente, mas assim, nós vamos fazer de tudo para que esse encontro virtual ele seja o mais prazeroso possível e, né, acho que essa é uma grande essência, assim, que a gente conversa muito sobre nas aulas, nos grupos de pesquisa, de como é que a gente pode transformar a teoria e a reflexão em prática, né? Por isso que a gente está pensando em unir esse momento virtual com depois a criação. Então, assim, a gente vai se dedicar bastante para que esses encontros de formação sejam
abertos de fato para todo mundo, e que ninguém se sinta excluído, excluída, inferiorizado, inferiorizado, pelo contrário, mas que todo mundo possa, a partir das suas vivências, né, criar junto com a gente. Então, o desafio é a gente criar procedimentos para traduzir, né, esses conceitos e que a gente consiga compartilhar e discutir entre todo mundo. Então, assim, não precisa ter receio, acho que mesmo quem tiver dificuldade pode participar, que vai ser muito bem-vindo e bem-vinda. Mas também, se não tiver, pode estar Todos só eles conhecem bem o ambiente virtual, porque a gente ficou trabalhando durante a pandemia o tempo todo com eles no online, tem todo o acesso, tudo, né? A ferramenta é bacana. Vamos trazê-los à participação. Que bom. Gente, temos 5 minutos ainda dessa pauta. Não há nenhum inscrito, mas o Cássio e a Samira deixaram no chat que estão felizes por poder receber e acolher o projeto, esperam conseguir participar, mas tiveram que sair. Então, são também 2 representantes da região norte, sendo a Samira uma das articuladoras e o Cássio um dos conselheiros da FECAT. Também provocar, né, que pessoas das outras regiões possam, desde já, participar desse núcleo, para ir entendendo o funcionamento deles, e assim a gente vai aprimorando até a última etapa, né? Considerando que a gente, nesse projeto, trabalha também com uma ideia do Rosa, de trabalhar por regiões, serão 6 núcleos, 6 regiões, né? 6 sedes da UDESC, também fazendo a ponte com essa ideia de uma interiorização no Estado. Então, quanto mais envolvimento desde a primeira etapa, melhor vai ficar até o último encontro. E isso também pode ser discutido nas reuniões regionais que a gente vai estimular que aconteçam daqui para frente, né? Acho que até, inclusive, nas questões de temas e vontades de cada região, né, professor? Porque esse primeiro já tem um direcionamento, principalmente por causa dessa questão de um cronograma de trabalho, mas a partir do momento que as regiões estiverem envolvidas e estimuladas a participar do processo, eu acho que há abertura até para que hajam trocas direcionadas de acordo com as necessidades e vontades de cada região. Sim, perfeito, muito importante isso que você trouxe, né? A gente definiu como um primeiro tema a história da formação do teatro brasileiro. Então, estudar um pouco da história de diversas manifestações do teatro brasileiro, tentando relacionar um pouco isso com quem somos hoje, né, com o momento cultural, político, histórico que a gente está vivendo. Mas a ideia é que depois, nos outros temas, a gente possa contar com desejos, né? A gente possa contemplar desejos de quem estiver participando. E assim, a gente esboçou, esses temas podem ser múltiplos, né? Eles podem estar ligados à história do teatro ocidental, à história do teatro latino-americano, estudar encenação, dramaturgia, enfim, a gente fez um levantamento de vários temas que a gente achou que poderia ser legal compartilhar, e a gente queria ouvir de vocês também. Então, em julho, essa reunião pode ser um bom espaço para a gente levantar esses temas, e quem quiser pode participar dos 6 núcleos, né? Você pode ter um processo de formação mais continuada aí, e participar de um núcleo que vai falar de teatro brasileiro, outro que, sei lá, vai falar de encenação, outro de performance, outro de dramaturgia, enfim, a gente quer muito que todo mundo participe, né? E aí, de repente, não é na sua região o encontro presencial, você não vai poder ir, mas você pode lançar uma proposta, você pode jogar um estímulo, né? Enfim, todo o espaço do núcleo virtual também vai ser um pouco para aquecer esse processo de criação que depois vai acontecer presencialmente, né? Então, para nós é muito importante que os desejos, né, de vocês, de temas, de livros, de coisas que vocês queiram estudar, isso tudo pode ser dividido com a gente vai fazer o máximo para
para conseguir elaborar os núcleos a partir desses desejos, né? Então, esse começo a gente pensou no teatro brasileiro para fazer uma conexão mais direta com raízes do Brasil, né? E aí, nos núcleos seguintes, que a gente já vai estar um pouco mais apropriado aí do tema, do Raízes, aí a gente pode abrir para questões mais diversas, né? Então, também, se vocês quiserem pensar, levantar com amigas, colegas, temas que poderiam ser legais, coisas que vocês gostariam de estudar, nessa reunião de julho a gente pode, em conjunto, definir, né, os próximos temas dos núcleos. Não há pessoas inscritas. Chegamos às 8 horas, que era um teto para esse ponto. Agradecer, né, a Bia. Agora só está a Bia aqui, ficou difícil para eu colar o nome da colega. A Ingrid. A Ingrid, isso. E ao professor Ivan, né, por estarem aqui com a gente hoje, numa segunda noite. Agradecer também por cumprirem, né, todos esses protocolos e rituais acadêmicos ao ponto de poder transformar esse projeto, essa ideia em algo que chega na comunidade, né, a FECAT aqui enquanto comunidade, e aqui agora com todas as regiões presentes. Esse, claro, é um primeiro momento, é um volume grande de informações, então até é compreensível que a gente não tenha muitas perguntas, mas à medida que a gente for organizando e compartilhando isso nos nossos grupos, né, regionais e também de articulação, de buscar ter esse ponto de debate acontecendo regionalmente, seja para pessoas que se identificam enquanto federados e federados da federação, mas também para outros grupos, né? Porque essa ideia também para além da ideia de FECAT, né? Mas também com essa possibilidade de a gente se conectar enquanto teatro catarinense. Manu vibrando no chat, nenhum inscrito. Obrigado, gente. Queria agradecer muito aí a atenção, paciência de vocês. Espero que a gente se encontre ainda muitas vezes para que esse programa seja legal para todo mundo. Obrigado.